Nesse bloco, nós vamos começar a estudar teoria do crime ou teoria do delito, que é mais técnico falarmos em teoria das infrações penais. Por quê? Como nós vimos no final do bloco anterior, crime e contravenção não é a mesma coisa. Tratar infração penal como sinônimo de crime é ignorar que ainda existem as contravenções penais, mesmo com o seu esvaziamento durante os anos. Então, quando a gente fala em teoria do crime ou teoria do delito, fica parecendo que isso não se aplica às contravenções, o que não é verdade. Isso vai se aplicar às contravenções também, sim, com certeza. Então, é mais técnico a gente falar em teoria das infrações penais. Mas na doutrina você vai encontrar teoria do crime ou teoria do delito. Por quê? Porque eles estão utilizando crime e delito como sinônimo de infração penal. E o que a gente vai estudar nesse ponto do estudo do direito penal? Se eu perguntar, por exemplo, para o meu marido não é do direito, meu marido não tem nada a ver com direito, ele é musicista. Se eu perguntar para ele, amor, o que é crime? Provavelmente ele vai dizer para mim o que é crime através de exemplos. Ele não vai conceituar crime. Ele vai exemplificar. Ah, crime é matar alguém, crime é roubar, crime é furtar. Agora, se eu perguntar para um estudante de direito que está no 3º, 4º período da graduação, o que é crime, é possível que ele seja um pouquinho mais técnico do que o meu marido. Que sentido? Ele já vai aplicar o princípio da legalidade. Ele vai dizer, Ana, crime é o que está na lei. Ótimo. Agora, se eu quiser efetivamente verificar numa situação concreta se houve um crime ou não, se houve ou não a prática de uma infração penal, eu preciso mais do que isso. Eu preciso de um conceito que proporcione a análise em etapas. É o que a gente chama de conceito analítico do crime. Eu preciso aprofundar mais essa análise e não simplesmente pensar que crime é o que está na lei. Não que isso esteja errado, de forma alguma. O próprio princípio da legalidade diz, não há crime sem lei anterior que o defina. Agora, enquanto operador do direito, a gente precisa ter uma técnica para verificar se numa situação concreta efetivamente houve crime ou não. Por quê? Porque eu posso matar alguém e não ser crime. Então, quando meu marido diz, crime é matar alguém, ele pode estar equivocado. Porque eu posso matar alguém e não ser crime. Quando meu aluno do 3º e 4º período diz, crime é o que está na lei. A lei diz matar alguém. Então, cuidado. Não necessariamente eu posso estar praticando um crime quando mato alguém. Então, praticar uma conduta que a lei descreve como crime não necessariamente nos conduz a uma condenação. Não necessariamente constitui uma conduta criminosa. É por isso que a gente precisa de um conceito analítico que propicie ao hermeneuta, ao aplicador da lei, ao operador do direito,
análise da situação concreta em etapas. Acontece que esse conceito analítico, ele tem controvérsia. Quais seriam os elementos desse conceito? Bom, eu vou colocar aqui para vocês na lousa, no slide, 3 teorias, não são as únicas, mas eu diria que são as 3 teorias, uma delas se divide em 2, que efetivamente hoje influenciam ou já tiveram alguma influência no conceito analítico de crime. Então, a primeira teoria é a chamada teoria causalista. Essa teoria, ela divide o conceito em 3 elementos. Ela diz o seguinte: crime é todo fato típico ilícito ou antijurídico e culpável, que é a culpabilidade. Essa teoria causalista, ela entende que para que haja crime é preciso ter um fato típico, esse fato típico ser ilícito e culpável. A ausência de qualquer um desses elementos significa que não houve crime. Se eu tenho um fato típico e ele é ilícito, eu tenho um injusto penal. Mas esse injusto penal só será crime se houver culpabilidade. A teoria causalista, ela foi adotada até em 1984. Em 1984, nós tivemos uma reforma na parte geral do Código Penal, e aí a teoria causalista foi substituída por uma outra teoria, que é a teoria finalista. Então, com a reforma da parte geral do Código Penal em 1984, abandonou-se a teoria causalista e passou-se a adotar a teoria finalista, que foi trazida para o Brasil por um doutrinador chamado Welzel. Acontece que a teoria finalista, ela se subdividiu. Então, nós temos a teoria finalista bipartida, e nós temos a teoria finalista tripartida. Para os adeptos da teoria finalista bipartida, crime é todo fato típico e ilícito. Para eles, a culpabilidade
é mero pressuposto de aplicação de pena. Não é elemento do conceito analítico de crime. Então, para eles, crime é o fato típico e ilícito. Ah, mas se não houver culpabilidade, houve crime. Só não vai ter pena. A teoria finalista tripartida entende que crime é todo fato típico ilícito e culpável. Ué, então é igual a causalista? Não. A teoria finalista tripartida, ela adota os mesmos critérios quanto aos elementos da causalista. Ela concorda com a causalista que para que haja crime, eu tenho que ter um fato típico ilícito e culpável. Se eu tenho um fato típico ilícito, eu posso ter um injusto penal. Mas só será crime se for culpável. Então, tanto para causalista quanto para finalista tripartido, a culpabilidade é elemento do conceito analítico de crime. Não é mero pressuposto de aplicação de pena. Não há crime sem culpabilidade. Então, qual é a diferença entre a causalista e a finalista tripartida? O recheio. O que é fato típico para causalista é diferente para finalista. A ilicitude tem suas nuances diferentes. Culpabilidade, então, nem se fala. A culpabilidade para causalista é diferente da culpabilidade para finalista tripartida. Pra vocês terem uma ideia, na causalista, o dolo e a culpa eram elementos da culpabilidade. Daí o nome. Vocês nunca pararam para se perguntar por que culpabilidade? Se o dolo e a culpa não tem nada a ver com culpabilidade. Dolo e culpa é um problema de tipicidade, lá do fato típico. Então, por que se chama de culpável, culpabilidade? Porque um dia o dolo e a culpa moraram da culpabilidade. O dolo e a culpa já foram elementos da culpabilidade. Na década de 80, 70, até 1984. Então, essa nomenclatura culpabilidade, ela não vem do nada. Ela vem da palavra culpa, que um dia já foi elemento da culpabilidade e não é mais. Manteve o nome, mas a sua essência mudou. O critério mudou. Então, o que difere a causalista da finalista tripartida é o recheio, é o que constitui fato típico, ilicitude e culpabilidade. Certo? Agora, nós temos ainda, como eu disse, uma terceira teoria, mais recente, mais contemporânea, que é a chamada teoria constitucionalista do delito, que a gente abrevia de TCD. Essa teoria é de um doutrinador chamado Roxin, que, por influência
do Luiz Flávio Gomes, que infelizmente nos deixou, por influência desse doutrinador, Luiz Flávio Gomes, que já faleceu, mas o doutrinador nunca morre, então ele continua sendo doutrinador, veio para o Brasil com algumas nuances e algumas críticas à teoria finalista, que é adotada desde a década de 80. Então, em meados de 90, 2000 e alguma coisa, Luiz Flávio Gomes trouxe para o Brasil essa teoria do Roxin, a TCD. E ela influenciou em muitos aspectos do conceito analítico de crime. Não quero antecipar, porque a gente vai falar detalhadamente de cada um dos elementos. A gente vai falar de fato típico, ilicitude e culpabilidade. Mas essa teoria, ela vem influenciando em algumas nuances relacionadas ao conceito analítico da teoria finalista. Só a título de exemplo. Tipicidade formal, tipicidade material. A gente vai falar sobre esses elementos da tipicidade, além da teoria da tipicidade conglobante, que é outra história. Mas essa exigência de uma tipicidade material, ela vem por influência da TCD. Então, o conceito analítico da TCD não é adotado. Não é adotado. Até porque, para TCD, nós temos a punibilidade sendo considerada como elemento do conceito analítico de crime. Então, o conceito analítico da TCD, ele não vem sendo adotado. Mas as influências, o estudo, a dinâmica da teoria, ela vem sendo relevante para que a gente possa tornar mais contemporânea e mais moderna a teoria finalista que nós adotamos. Adotamos a tripartida. Apesar de alguns doutrinadores eles entenderem que nós adotamos a bipartida, como, por exemplo, Damásio, que se diz finalista, mas bipartido, porque ele entende que a culpabilidade é mero pressuposto de aplicação de pena, nós temos praticamente tranquilo na doutrina, com todas as críticas, que em 1984, quando houve a reforma na parte geral do Código Penal, nós passamos a adotar a teoria finalista tripartida e não a bipartida. E é com base nesta teoria que a gente vai caminhar a partir de agora. A partir de agora, a gente vai começar a estudar esse conceito analítico. Então, primeiro nós vamos ver o que é o fato típico. Depois que nós falarmos o que for necessário sobre o fato típico, a gente vai estudar a ilicitude e fechar estudando culpabilidade. Então, na verdade, a gente só sabe o que é crime quando a gente fecha o conceito. Quando você está diante de um caso concreto, você só vai poder afirmar se houve crime ou não depois que você observar cada um desses elementos. Então, vamos começar estudando o fato típico. E para a gente entender o fato típico,
a gente precisa entender que o fato típico é composto por 4 elementos. Conduta, resultado, que se subdivide em resultado jurídico e naturalístico, nexo causal e a tipicidade, que nós vamos ver que também se subdivide. Vamos chegar lá. Então, quando você está diante de um caso concreto, Maria, no dia tal, a tantas horas, pegou uma faca, enfiou na barriga do José, que foi para o hospital, sofreu um incêndio, morreu queimado. Quando você tem uma situação concreta, você precisa verificar primeiro se houve uma conduta. Ponto. Se não houve uma conduta, acabou. Morreu o assunto. Porque sem conduta não há fato típico. Sem fato típico não há crime. Agora, se houve conduta, você já pode afirmar que houve crime? Não. Você ainda precisa caminhar pelos outros elementos do fato típico. Resultado, nexo causal, tipicidade. E ainda assim, se houve fato típico, você ainda vai ter que ver se ele é ilícito e culpável. Certo? O que a gente vai fazer é analisar cada um desses elementos. Mas a gente só vai saber efetivamente o que é um fato típico quando a gente fechar esses 4 elementos. Acontece que esses 4 elementos são sempre necessários para se analisar um fato típico? Toda vez que a gente está diante de uma situação que pode ser crime, a gente tem que ver conduta, resultado, nexo causal, tipicidade? Sempre? Não. Depende. Então, nós temos crimes que são classificados pela doutrina como crimes materiais ou de resultado. Também temos crimes formais. E também temos crimes de mera conduta. Essa classificação, ela vai levar em consideração exatamente o fato típico. Quando o crime é um crime material, tem que observar todos os elementos do fato típico. Conduta, resultado, jurídico, naturalístico, nexo causal e tipicidade são de análise obrigatória. Todos eles.
Todos eles. O juiz, quando está diante de uma situação concreta, para verificar, por exemplo, se foi um homicídio ou não, tendo em vista que homicídio é um crime material, é um crime de resultado, ele vai ter que observar todos esses elementos para concluir se houve fato típico ou não. Agora, quando ele está diante de um crime formal ou de um crime de mera conduta, ele vai analisar conduta, ele vai analisar o resultado jurídico, e vai analisar a tipicidade. Percebam que não analisa nesse tipo de crime o resultado naturalístico e o nexo causal. Então, o resultado naturalístico e o nexo causal só são observados para análise do fato típico quando o crime tem essa característica de ser classificado como crime material ou de resultado, como, por exemplo, os crimes contra a vida, lesão corporal, roubo, furto, dentre outros. Então, toda vez que o juiz está diante de crimes desta natureza, classificados como crimes materiais, o juiz, as partes vão ter que verificar, comprovar que houve uma conduta, um resultado jurídico, se houve ou não naturalístico, se não houve, por que não houve, nexo causal, tipicidade, tudo isso aqui se torna relevante em crimes desta natureza. Já nos formais e no de mera conduta, não. Exemplo de crime formal. Ameaça, extorsão, extorsão mediante sequestro, dentre outros. Exemplos de crimes de mera conduta. Omissão de socorro, invasão de domicílio, abandono material, o 269, etc. Apenas alguns exemplos. Agora, por que nos crimes formais e nos crimes de mera conduta a gente não precisa analisar o resultado naturalístico nem o nexo causal? Isso tem que ter um motivo. Por quê? No próximo bloco, a gente vai ver por quê. Até já.